Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. O nosso bate-papo de final de dia, feitos de terças, quartas, quintas e sextas. E na segunda temos o Na Mira do Trader, que é um estudo mais amplo e feito no meio da tarde, via de regra. Hoje, dia 7 de 2 de 2018, 17 horas e 25 minutos. Convido a todos para assistir a aula online e aprenda a gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores, a se inscrever no nosso canal Top Traders, a compartilhar o seu vídeo e deixar o like. Se você tiver alguma dúvida, um comentário interessante ou quiser especialmente um ativo para que ele entre na lista e possamos fazer o estudo aqui, é só deixar na área de comentários, que virou praticamente um fórum. Eu vou mostrar aqui. E aí eu vou lá, eu respondo na medida do possível. Geralmente eu respondo no mesmo dia ou no dia seguinte. E faço isso com muito prazer, é minha parte predileta aqui do dia, além da gravação. Ok? E também convido aqueles que desejam receber o informe cenário. É só entrar no site, nome e e-mail, inscreva-se. Dentro de alguns dias meu pessoal atualiza a base e você passa a receber. E aqui também dá para ver a aula online através do chat. Tanto o link da aula quanto o link do cadastro para o informe cenário vão ficar na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Então, começando como de praxe pelas criptomoedas. Hoje um dia de alta generalizada, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, esses ativos andando em bloco. E aí vamos aos gráficos aqui, aos estudos, para ver o que a gente enxerga aqui para as criptomoedas. Falar aqui do Bitcoin. Está marcando ali 8.214 dólares, né? 8.214 aqui, então tá certinho o valor, alta de 12,57%. Pessoal, o que eu acho aqui das criptomoedas, né? O Bitcoin foi no objetivo, que era a região em torno aqui de 6 mil dólares, né? Tinha um suporte a 5.844 e tinha um outro a 6.075. Ele foi a 6.048, então buscou aqui essa região. É momento de compra? Eu acho assim, para quem for comprar, é momento de começar a comprar. Por quê? Se você começa a comprar e ele dispara, você não fica de fora, porque a gente teria um rompimento falso dessa linha e desse topo também. Se ele pega e cai mais um pouco, você tem margem de manobra para fazer um preço médio. Então eu dividiria o capital em 5 partes e iria comprando, conforme um pouco por dia, em 5, 6 partes. Mas eu acho que é momento de pensar na volta da força compradora. Mas eu, particularmente, prefiro esperar um movimento de pullback. Esse candle foi um engolfo e esse candle mostra força. Mas como esbarrou na média de 5, eu esperaria mais um período de correção, eu particularmente, para voltar a comprar. Agora, para quem de repente está fazendo preço médio, aquela coisa, pode pensar em dividir, em fatiar os lotes e comprando pouco a pouco. Eu ainda acho que, por exemplo, ele veio, montou o fundo, um movimento de pullback, aí para mim seria interessante. Eu acho que está perto. Eu acho que ele ainda cai antes de subir de fato. Ok? E eu conheço muita gente que viu nossos estudos e comprou a 6 mil dólares. Parabéns. Realmente era uma região de suporte, né? Então muitas vezes a gente passa a bola aqui e é bacana que o investidor tome atitude, né? Aqui o intuito é mais educacional, então nada como ter atitude lá. Sabia que era suporte, então o investidor assume o risco, tem um stop barato, foi lá e comprou. Falando do Bitcoin Cash, que está subindo bem também. Ele foi no alvo, né, pessoal? O alvo era 764, a gente adiantou desde que ele estava 4.350 dólares, que ele viria para essa região aqui primeiramente, depois possivelmente para o 764, ele foi a 764, exatamente aqui, ó. Clicando aqui, dá uma olhada do lado esquerdo ali, foi milimetricamente no alvo. É momento de comprar, ainda não me empolga, eu acho que é um repique das criptos, né? Mas para quem comprou aqui, eu venderia, porque já está com uma rentabilidade bem interessante, né? Então, se você fizer ali 1.014 por 764, né? Você está falando em 32%. É muito louco, né? Criptomoeda, né? Então,
eu acho que já daria para realizar quem comprou aqui exatamente no suporte. Falando do Ripple e do Ethereum, né? Então eu tenho aqui o Ripple, né? Também foi no alvo, que era 66, né? Agora está 77. Então o Ripple foi exatamente no alvo, né? Ele chegou a bater 0,58. Eu também, se tivesse comprado, venderia. Ele não me passa ainda a confiança. Eu acho que esse movimento aqui é mais um espelhamento desse movimento feito em dezembro aqui. Então, não... Mas começa a me chamar a atenção. Como eu disse para vocês, nesses níveis eu começo a ter um interesse maior. E falando do Ether, né? Ethereum na tela. O Ethereum foi bem pertinho do alvo, que era 550, ele chegou a bater 574 e está fazendo um movimento de repique. O Ethereum, acho que quem comprou aqui é um ponto legal para vender, porque está na média de 5, né? Vai ter resistência 882 também. E aí, em um movimento de queda, caso ocorra, talvez para formar um pivô, aí eu posso sim ter interesse. Nesse momento, se eu tivesse comprado, eu venderia. Ok? E pessoal, falando um pouco das bolsas de fora, né? A gente está acompanhando as bolsas internacionais por causa da turbulência atual, da volatilidade. É um dia completamente insano, né? Então, a começar aqui pela bolsa de Xangai, né, na China. Então, ontem aquela alta eufórica nos Estados Unidos, tal, baixa na Europa. Daí à noite, o Xangai me chama muito a atenção. Na verdade, eu quero Xangai aqui. Xangai, aqui é o Nikkei, né? Eu quero olhar a bolsa de Xangai, o programa fica girando ali, daqui a pouco ele volta. Legal, cancelar. Então, vamos lá. Aí, a bolsa de Xangai aqui no gráfico, né? Então, pessoal, Xangai me chama a atenção. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês, né? Eu geralmente sou bem direto nos estudos, eu não fico com aquelas delongas, contando um monte de história para encher linguiça, mas eu acho que vale a pena a gente comparar essa movimentação, né? Fora o início de 2016, que foi um caos completo. Eu lembro que no primeiro pregão do ano eu levantei para tomar café e vi essa movimentação aqui, fiquei incrédulo, né? Mas era um topo duplo, né? Com eixo, o movimento foi cumprido, inclusive. Mas fora essa movimentação louca do começo de 2016, quando que você lembra aqui de lá para cá de ver essas barras, por exemplo, uma barra dessa, né, de queda na China? Não é comum. Então tem alguma coisa acontecendo, né? Então tem aquela história, desaquecimento de economia, uma série de... vamos lá, vou tentar voltar na bolsa de Xangai aqui, maravilha. Os programas mudam as versões, você fica... Vamos lá, agora chegou aqui. Então, esse tipo de barra, como a de anteontem, de ontem, não é tão comum. Havia um gap aqui que foi fechado, ok? Só que não tem sinal de reversão. Eu acho, inclusive, que a bolsa de Xangai cai mais, talvez a região de 3.250. E é um movimento diferente aqui, né? Porque é um engolfou, tudo bem, fez 2 enforcados, fez um engolfo, mas tem alguma coisa ali acontecendo na China, né? Não está tudo bem com esse tipo de movimentação. Ok? Então é algo que a gente tem que observar. Eu acho possível, por exemplo, aqui, traçar uma reta. Alguma coisa assim. Na bolsa de Xangai. Ok? E se essa reta for perdida, a gente vai ter uma reta que o mercado respeitou desde maio de 2017. Então vai ser algo importante aí no radar. Excluir esta ficha. Então vamos lá. Aí vamos dar uma olhada no índice Nasdaq, né? A gente pode ver o Nasdaq aqui na tela. As bolsas americanas, elas estão oscilando bastante, mas estão em alta, né? Principalmente o Dow Jones sobe como se não houvesse um amanhã. O petróleo, pessoal, caindo muito forte, né? 2,52. Depois que nós tivemos os estoques, o petróleo estava mais ou menos de lado, com leve viés baixista. Ele acelerou bastante a queda e está pressionando as mínimas ao longo do dia. Então, se você clicar aqui no petróleo, isso daqui é o site Yahoo Finance, né?
Eu gosto de dar uma olhada aqui no Days Range, né? Então o petróleo chegou a bater 68 dólares e 18 centavos hoje. E aí ele está bem mais perto da mínima do que da máxima, caindo forte. Ele tem um ombro, cabeça-ombro invertido em desenvolvimento, né? Então, falando do índice Nasdaq, por exemplo, que está caindo 0,12, você vê como ele oscilou, né? Ele está mais ou menos ali no meio do caminho, caindo 0,12. E dá para a gente ver o gráfico aqui. Então, o Nasdaq, o que o mercado fez? Nós tivemos um mini crash, evidentemente, é inegável, né? Jerome Powell no Fed, reflexo ainda do payroll de sexta, reunião do Fed semana passada. E é normal o mercado, quando ele está distante da média, ele se aproximar da média, mas isso não significa que ele não pode voltar a cair. Ele pode fazer esse repique, ficar perto da média aqui e ceder de novo. Eu, inclusive, acho que é o caminho mais provável. Falando do índice DAX na Alemanha, é a mesma coisa. Eu até comentei com os meus alunos hoje do meu grupo. Olha, o mercado fechou 1, 2, 3, 4 gaps aqui. E ele está muito longe da média de 21. É bem provável que tenha um repique, né? Então, o mercado americano está em alta, a Europa está numa alta mais forte, ainda refletindo parte da alta americana de ontem. Então, por exemplo, uma alta até esse ponto aqui, por exemplo, na região de 12.750, não me surpreenderia. Fecharia esse gap, viria no fundo anterior, ok? E está muito longe da média. Ou a média vai se aproximar por uma correção no tempo, né? Ou o mercado vai subir, a média vai descer até que eles se aproximem e a gente possa ter uma nova pancada. A questão é a seguinte, se o mercado subir aqui, ele repicar e depois ele voltar a cair e perder esse fundo, a gente vai ter um mega pivô de baixa, mas aí é coisa para a gente avaliar depois. Eu gosto sempre de fazer os estudos passo a passo, como vocês bem sabem. Ok? Então é isso aí, vamos aos estudos do mercado doméstico então. Agora a gente já está pegando a etapa final do fechamento, né, do Ibov. Então tem Ibov aqui, índice futuro caindo. Pessoal, para quem assina o meu informe cenário, que é gratuito, inclusive eu distribuo para quase 100 mil pessoas, desde 2014, claro que a gente começou com 15, 20 mil pessoas, depois foi subindo, né? Eu tinha uma base da antiga Expo Money, mas o pessoal do Infomoney, a gente foi distribuindo. O que eu coloquei no cenário hoje de manhã? Que para mim tem um ponto que é um divisor de águas, como se fosse... Imagina que tem uma porta, de um lado tem venda, do outro tem compra. É mais ou menos isso, um divisor de águas. Que é esse ponto aqui, 83.800, porque é o eixo do topo duplo. Inclusive no mercado à vista ficou devendo o teste de 80.500 pontos, que eu acho que ele vai testar semana que vem. É uma opinião. Então o eixo da figura, ela é um divisor de águas. Porque até então, se o mercado veio na figura 1, 2, 3 vezes contando com hoje e não rompeu, significa que esse ponto tem concentração de vendedores. E que essa figura continua válida e isso aqui foi um pullback. Apesar de ser um mega pullback impulsionado pela média. Ok? Então é dessa forma que eu vejo. Eu continuo vendo esse ponto como divisor de águas entre compra e venda. Acho que o mercado amanhã desce para testar a média de 21 de novo. Ou amanhã ou na sexta, que seria 82 mil pontos. Ok? Falando do BOVA11, nós temos a mesma configuração, né? Só que aqui no BOVA11 o ponto-chave é R$ 80,76. O mercado está 80,19, então teoricamente respeitou e volta a descer até uns 79 ali para testar a média de 21 amanhã ou na sexta. E falando do índice, né? O índice deve continuar uma trajetória ascendente. Para quem trabalha de forma bem técnica, a perda de 84,010 gerou venda de novo, porque o mercado tentou passar o eixo uma vez, tentou passar duas, tentou passar três, né? A perda desse ponto diz o seguinte, ó, 1, 2, 3, tentou 3 vezes, não conseguiu, o mercado bate. Então gera uma venda de novo com provável alvo nos 82 mil pontos, mas com probabilidade de descer até essa região aqui de mínima do dia 5 no 81.450. Ok?
Tem essa hipótese sim. Certo? Aí amanhã e sexta saberemos. O sinal de hoje é um sinal importante de venda. E ontem os estrangeiros não trabalharam na compra, então ontem particularmente eles ficaram meio que neutros ali naquela movimentação frenética, né? Dá pra gente ver aqui. Eles trabalharam, na verdade, ó. Eles estavam vendidos em 42.940. Eles trabalharam, na verdade, na compra. Fecharam o pregão vendidos a 42.145. Então eles diminuíram o saldo vendido. Ok? Então tende a continuar pelo menos mais uns 1.500 pontos de queda aí no mínimo, entre amanhã e sexta-feira. É a minha visão. E aí falando do dólar, né, pessoal? O dólar, no mundo ideal, no mundo das fadas, duendes e flores, estava todo mundo esperando. O dólar aqui no 3.234, dele encontraria a média de 21, o fundo anterior, para entrar comprando. Ele veio no 2.241 e subiu. Então, não foi dessa vez. Ele está com uma cara de ombro, cabeça a ombro, meio enigmático, meio torto aqui. Né? E aí, para quem está comprado, parabéns. Ok? Certo, certo, certo. Então vamos aos pedidos do YouTube agora. Então vamos lá, ver as ações, depois a gente faz os destaques do pregão. Pessoal, putz, pediram aqui LPL3, acho que nem tem liquidez aqui. Não, nem tem, deve ser, quem pediu isso daqui deve querer LPL4, provavelmente, né? Ok? Agora entrou a 3 de novo, vamos lá, é LPL4. Eu acho que eu entendi o que aconteceu. Provavelmente não tem mais a 4 e aí a 3 migrou, aquela coisa toda. Então quem pediu, pediu certo e eu que estou errado. É isso mesmo. Eu acho que é isso, né? Deve ter feito a migração papel ordinário e tal, e aí ela tomou liquidez a partir desse momento. Mais ou menos como SAPR11, mas com uma lógica diferente, eu sei. Pessoal, o setor de energia... Para quem eu particularmente tinha 9 ações, tem uma, que todo mundo sabe que é o JHSF. Eu vou abordar hoje, inclusive. Todo mundo sabe que o setor de energia ficou para trás, não subiu. Então, na minha opinião, na próxima carteira que eu for montar, dentro em breve, uma ou duas ações de energia são obrigatórias, né? Não tem como você montar uma carteira sem um papel de energia ou dois. É um setor que continua com bons fundamentos, só que o fluxo não alocou. Tem setores que o fluxo não entrou. O fluxo estrangeiro, principalmente, ele alocou em bancos, Petro, Vale, siderurgia e algumas ações pontuais. Né? Por exemplo, o fluxo estrangeiro comprou BR Foods, comprou BIF 3. Né? O fluxo estrangeiro comprou energia? Não comprou. Né? Então... são setores que estão... E essa ação, por exemplo, está no meu radar. Junto com CPFL, junto com CEMIG, com várias outras ações. É momento de comprar, ela caiu, está fazendo um movimento lateral. Então a continuidade da queda é mais provável. Vai depender muito do fluxo. Então eu acho que nesse momento não é momento de compra, mas é momento de deixar os bons ativos do setor de energia no radar. Ok? Aí eu vou falar de Ecor 3. O pessoal pediu também. Falou que não chegava nunca ao papel, chegou o dia. Ecor 3, eu me lembro que quando a gente estudou essa ação pela última vez, ela estava perto dessa LTA, que nós traçamos no dia, inclusive. Pessoal, a ação faz topos e fundos ascendentes. Aqui, ela quebrou a sequência que ela já tinha inclusive quebrado aqui, vindo até a linha de tendência de alta. Aqui ela quebrou de novo, depois de uma estrela cadente, um topo mais baixo, outro topo mais baixo. Então, aqui, nos R$13, ela já indicava teste da LTA. Então, aqui já podia ter vendido. Para quem é mais resiliente, perdeu a linha, você tem que sair. Né? Então, a ação simplesmente fez movimento técnico e foi numa região de suporte que ela tinha respeitado no mês de setembro.
fez um sinal de entrada, mas que não me convence. Eu acho que passo a passo ela vai caindo até a região de 10,50 com possibilidade de chegar aos 10. Aí eu passo a olhar a ação com olhar de interesse para a ponta compradora. Isso na minha visão. Pediram uma ação aqui que é a WH. Me pediram a 4. Não sei se a 4 é a líquida. Não é. Então vamos para 3, né? WH. RL3, né? Ok? Putz, agora ficou difícil de saber qual que é a mais líquida. Vamos ver aqui. Putz, R$ 2.700 na 3. Vamos ver a 4. Putz, acho que nenhuma das duas aqui, né? Ah, essa é legal. O movimento tá R$ 7.800. Pessoal, ação totalmente fora, né, do que a gente procura, né? Então, uma liquidez muito baixa. Tem uma movimentação que parece um ombro-cabeça-ombro invertido aqui, mas... Sinceramente, qualquer um que está me assistindo aí consegue manipular o ativo. É só pegar R$ 50 mil e começar a fazer pressão. Movimenta 7,8 num dia, tem um ou outro dia que faz movimentação grande, ó. 1.200.000, então não gosto desse tipo de ação, apesar de ver alguns movimentos interessantes aqui, mas a liquidez permite qualquer coisa aí. Muito pouco líquida, ok? E aí vamos para SGPS3. Que é Springs, né? E depois a Card 3. Pessoal, a Springs, assim como o eShop Maxion, como o VEG, como várias ações subiram aí de forma importante, mas é aquela história que eu conto. Eu acho que o movimento aconteceu somente num cenário de correção mais aguda que a ação me interessaria. A liquidez é abaixo daquilo que eu gosto, na média não é tão ruim, mas o que ela fez aqui? Ela está fazendo um topo mais baixo que o anterior, então eu acho que ela deve continuar no processo lateral ou corretivo. Eu acho que mesmo após uma correção aguda, um processo lateral, teremos outras oportunidades para comprar. Você fala, professor, mas eu estou comprado, o que eu faço? Pessoal, tecnicamente o stop estaria abaixo de 10,89, que é a região do topo anterior marcado em janeiro e desse fundo marcado no pregão de ontem. Ok? Aí falaremos agora de Card 3, que é uma ação com fundamentos muito bons. Eu já fui sócio de empresas da área, é uma empresa bem vista. Ela saiu de R$4 aqui, foi a 14, né? E está no movimento intensamente lateral depois disso. Pessoal, como a ação realmente tem bons fundamentos, o que eu faria? Eu pegaria a ação. Essa ação eu confesso que está no meu radar, inclusive, tá? Eu marcaria aqui, quando está no meu radar, eu olho muito livro de ofertas, começo a buscar informações fundamentalistas do ativo. Eu vejo quando que é o balanço, quando tem algum fato relevante na ação. Às vezes eu entro em contato com o departamento de RI. Então aí eu faço tudo aquilo que eu ensino no curso, detalhadamente, eu passo a fazer aquela via sacra na ação, mesmo porque eu vou colocar meu dinheiro nela, né? Caso eu entre. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem o 1203, que era um alvo para essa movimentação aqui, que foi um triângulo, né? Nada mais fez ela subir do que um triângulo que foi rompido. Ok? Então, quando você compra ação, eu costumo colocar alvos. Então, o alvo que era 12,03 para uma compra a 10, você está falando em 20% de alta, foi atingido. E nota-se que foi atingido e o mercado montou um arame de topo. Além do arame de topo, com a perda de 12,03, nós temos um rompimento falso dessa resistência. Então, eu venderia e realizaria lucro. Essa é a minha manobra. Ela tende a voltar no 11,27, que é o topo anterior, com possibilidade de vir um pouquinho abaixo, pegar a média de 21, ou até o 11,10, que foi o topo que fez esse pivô de alta aqui também, né? Isso daqui é um pivô.
né? Então ela deve passar por um processo de correção, pelas razões que eu expliquei anteriormente. Então isso aqui é um pivô, topo, fundo, topo. Com certeza já bateu o objetivo, né? E é isso que eu vejo para ação. Certo? O meu broadcast aqui eu vou fechar. Ok? Acho que não tem nada. Deixa eu ver aqui, ó, petróleo. A gente já tinha visto a queda do petróleo, né? Caiu em Londres, caiu em Nova York. A ICE é a bolsa que é negociada o Brent em Londres e a NYMEX em Nova York. O ouro fechou pela quarta seguida, recuou pela quarta sessão seguida. E eu tinha visto alguma coisa sobre o cobre. Ó, o cobre, ó, interessante aqui, ó. O cobre acompanha o petróleo e fecha em forte baixa com fortalecimento do dólar, né? Então fechou com baixa de 3,11 na COMEX, né? A divisão de metais da New York Mercantile Exchange, a NYMEX. E na London Metal Exchange, em Londres, né, fechou com queda de 2,77. Cobre anda 0,3, 0,4, 0,5 no dia. Quando tem um movimento muito forte, ele anda 1%. Para cair 3,18 em Nova York, 2,77 em Londres, é algo, né, muito relevante, provavelmente refletindo o fator China. Aquela queda que eu comentei anteriormente. Certo? E aí, vamos antes dos ativos fixos, que são Petro, Vale e bancos, vamos dar uma olhada nos destaques do dia. O mercado, eu estava conversando com um aluno outro dia, né? Ele falou para mim que os robozinhos aí estão... eles estão dormindo durante o dia e os robôs estão acordando às 17, né, pessoal? Então, os robozinhos, eles dormem, aí os donos dos robôs acordam os robozinhos às 17 horas, 17h20, o robô fica trabalhando de madrugada. Aí eles fazem esses movimentos aqui, eles aceleram para cima ou para baixo a partir desse horário, né? Então, como eu estou vendido, acreditando num alvo a 81, 80 mil pontos, então para mim está tudo certo. E lá fora também deu uma acelerada na queda. A gente começou o programa Dow Jones, S&P estava tudo em alta e Nasdaq estava em leve baixa, 0,10, 0,13, está caindo bem agora. Então os robozinhos não estão ligando só aqui, estão ligando lá fora também. Acho que é uma turminha de robôs aí, eles aí trava no modo compra ou modo venda e eles saem tocando terror no final do pregão. Então, falando dos destaques do pregão, para hoje, eu vou falar de CSN A3, ok? E eu vou falar de Lame 4, que estão fazendo os movimentos bem importantes ali. Eu vou falar também de Fibria, vai? Falar de 3 destaques. Então, pessoal, falar de FIBR3, né? É uma ação que muitas vezes ela é antagonista, ela vai na contramão. Nesse momento ela está na contramão pelos reajustes na celulose e também pela alta recente do dólar. Mas é aquela história, o papel nesses níveis, né, a compra boa era em qualquer ponto da LTA. Na máxima aqui, eu sinceramente não... Se ela subir, eu acho que vai ser uma alta arrastada. E a mais provável é um movimento lateral, né, de correção no tempo. Tem esse gap aberto aqui, então não... Eu acho que aqui é bom ponto para vender para quem está comprado, dessa forma que eu enxergo. Né, dessa forma que eu vejo a Fibria. Né, agora, você está comprado de repente, né, coloca um stop aqui abaixo de 54,30, porque se ela perder, ela vem fechar o gap, né? Certo? Falando da Lame... A Lame é uma ação traiçoeira, né? Tanto no momento de queda como de alta. Só que esse movimento aqui eu já tinha adiantado para vocês semana passada, né, pessoal? Ela atingiu o alvo a 17,19. Quem tinha compra tinha que vender aqui. É um topo duplo clássico. O eixo ficava a 16,58, que é onde tinha um topo anterior. O alvo da movimentação, 15,73. Ela está simplesmente descendo para buscar o alvo, mas não tem nenhum sinal de
força compradora. Inclusive esse candle de hoje nega o de ontem. Eu acredito até que ela vá abaixo do 15,73, talvez aqui no 15,55 ou mesmo em 15,30. Então, um movimento bem manjado, daria para ter trabalhado até short nela, vendido, alugando papel. E falando de CSNA3, ela tem aqui um sinal de topo duplo, né? Falar em eixo aqui numa figura dessa, isso daqui é mais uma distribuição na minha visão. Com essa baixa de hoje, ela adentra, isso daqui é praticamente um candle, ele praticamente nega o candle de ontem, apesar de não engolfar, de não cobrir. Mas está fechando abaixo da média de 21 e levemente abaixo dessa LTB. Então é um sinal de continuidade da queda. Ok? E além de tudo, nós temos aqui uma shooting star, uma estrela cadente marcada dia 31, que ainda é válida. Eu acho que teria correria na venda se o mercado perder 9,83, que seria a mínima de ontem, ok? Daí, no mínimo, assim, acho que o mercado busca o 9,41, mas com potencial para vir um pouco abaixo, até talvez nos 9 aqui, ou 8,73, que é esse ponto de força. Ok? Então, vejo mais chance de queda aí na CCN no curtíssimo prazo. Aí falando de Petro, Vale e bancos, né? Então nós temos aí Petro 4 na tela. Eu lembro que ontem o profissional de mercado, seja ele jornalista, gestor, analista, trader, o difícil é você pegar o profissional que quando o mercado está eufórico, arrepiando, quebrando a ponta vendedora, ele fala, pessoal, eu estou vendo, não que eu esteja me vangloriando, mas eu digo isso porque o profissional ele tem que ter coragem, porque ele é formador de opinião. Né? Se não, pessoal, ele vira uma biruta de aeroporto, ele aponta para o lado que está o vento. Então, quando o mercado fez esse movimento insano de ontem, eu falei, pessoal, eu acho que vai formar um ombro, cabeça a ombro. É só assistir o vídeo de ontem. No auge do movimento de alta com volume recorde. Era um sentimento meu. Então hoje a gente reforça essa visão. Tem um ombro, cabeça a ombro. Provavelmente vai fechar na mínima. Tem um oco, inclusive, no petróleo. Então quer dizer, eu tenho um ombro, cabeça a ombro no petróleo muito parecido com essa movimentação da Petrobras. Como a Petrobras está colada no petróleo, por que a Petrobras está colada no petróleo? Porque o Pedro Parente, que é o atual presidente, ele segue a política de fluxo internacional. Né? O que ajusta lá fora, ajusta aqui e vice-versa. Apesar que não chega na bomba, né, pessoal? Você vai abastecer, o preço só muda para cima, mas aí é outro detalhe. Mas tem uma figura parecida com a do petróleo. A única diferença é que o petróleo está no estágio um pouquinho mais avançado do oco. Ok? E aí, falando de Vale 3, hoje a gente viu aí o cobre em forte e baixo, os metais. A mesma coisa fiz ontem, no auge desse movimento insano, com 1,1 bi de volume, eu tracei essa linha e falei, pessoal, eu acho... humildemente, aqui eu estou sendo antagonista, o mercado está eufórico, saiu de R$40, foi a R$42,50. Poucas vezes na minha vida como trader eu vi alguma coisa parecida com isso. Como eu nunca vi 3 bi no Itaú, nenhum ativo nenhum, eu tenho certeza que nenhum ativo movimentou 3 bi em um dia na história da Bolsa. Isso eu não estou falando de dólar, não estou falando de índice, estou falando de ação. Eu pesquisei e não achei. O pessoal do Cartezinho tá vendo lá para reforçar a minha opinião. Aí tá vendo que falou que não, que movimentou. Então diz qual que foi. O cara vai no canal, ele não foi a maior movimentação diária numa ação. Então qual foi e quando foi? Eu apago mesmo, né? Porque quem não teve, em nenhum momento, nem eleições, nem nada, um ativo movimentou 3 bi. Então, no auge da alta, eu disse, pessoal, humildemente aqui tem uma LTB que eu acho que a Vale vai bater e vai descer. Então eu continuo achando, ela bateu, rompeu, não sustentou. Se perder as médias na região de 41,50, eu acho que ela faz uma trajetória descendente. Certo. Aí falando de BBS3, o Banco do Brasil é uma ação que está insistindo bastante, né, no movimento de alta.
Agora hoje, pessoal, nós temos um novo sinal de queda. Vamos ver se ele vai ser... Esse engolfo de ontem negou o candle da véspera. Esse candle aqui é uma shooting star, é uma estrela cadente, que é até onde ensina o estudo de candlesticks um padrão de reversão. A confirmação se daria se amanhã a gente tiver um fechamento abaixo de 39,49, que até esse momento é a mínima dela, ela deve estar em leilão, né? Vamos ver BBS3, ela está em leilão, né? Então, a perda dessa mínima, inclusive em conjunto com o topo anterior a 39,50, acionaria o padrão e ela voltaria, ela teria novamente o objetivo em 37,53, que foi o objetivo da correção anterior que nós havíamos apontado. Aí vamos falar de BBAS3, de BBS3, de BBDC4, BBDC4 na tela. Essa shooting star continua valendo, ficou devendo o teste de 36,54, eu acho que testa nos próximos dias, ok? E esse candle de hoje, ele mostra que R$ 39,00 é uma forte barreira e que a gente deve ter continuidade no movimento de baixa rumo, primeiramente a 37,02 e depois 33,54. Então acredito em baixa para o curtíssimo prazo. E falando de TUB 4... nós temos um padrão importante, né? Saiu o balanço, a ação subiu, e a região de 52 se mostra muito forte. Essa barra de hoje, ela nega a barra de ontem, e eu acredito no teste de 50 e acredito que essa região será perdida, seja essa semana ou na outra, e que teremos teste de 49, onde está a média de 21. Ok? Para finalizar, pessoal, fala de JHSF, que foi a única ação que sobrou da minha carteira. Tem um preço médio de 2,09 nela. Ela é 1/9 da minha carteira. Então, professor, por que você não vendeu? Eu saí realmente, nas outras 8 ações, em 5 delas nós saímos praticamente cravado na máxima e pegamos na mínima no final do ano nas imersões. Ok? De novembro e dezembro, algumas ações que eu já tinha, mesmo assim os alunos entraram no início do movimento naquela correção, e alguns alunos do meu grupo fizeram médio ou mantiveram. E pessoal, são 8 ações para manobrar, a JHSF ficou, né? Ela deu chance aqui nos 2,14, mas na hora que está subindo você acha que vai subir mais, então ela tem um ombro cabeça a ombro aqui, que está querendo ser acionado, foi e voltou. E eu mantenho a ação. Se um dia, de repente, sei lá, quando sair o balanço, ela está na minha carteira, é 1/9 do meu portfólio. Eu vou montar uma ação com umas 7, 8, 9, 10 ações de novo e ela vai continuar lá, ok? Não fiz médio, não fiz nada, ela continua. Como a JBS eu já vendi, já me desfiz com lucro bom, inclusive, diga-se de passagem, minha nova esposa se chama JHSF3. Se eu não tiver uma dessas aí, né? Foi Pão de Açúcar uma época, foi a SUSB 5 na época, que era a Bela Adormecida, e foi JBS, foi Embraer, foi Gerdau durante um tempo antes de subir, então tá tudo certo. Ok? Pessoal, a descrição da aula online como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores vai estar na descrição do vídeo, assim como o link para se inscrever e receber informe e cenário gratuitamente. Para quem assistiu, se puder deixar o ativo que você quer que a gente estude aqui na área de comentários, vai ser muito bem-vindo. Aqui é o meu recreio, faço com muito prazer. E se você puder compartilhar o vídeo e deixar o like, eu fico muito grato. Um forte abraço, pessoal, saúde e paz. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu!